Bom, a gente já chegou no meio do ano e eu queria comentar com vocês os 10 livros que eu li até agora, se valem a pena serem lidos, a nota de cada um e, claro, a gente vai conversar um pouco sobre cada um deles. Então, se você é novo por aqui, oi, meu nome é Gabriel Carelli e aqui a gente fala de livros e histórias e sobre escrever e tudo mais, enfim. Eu espero que você goste desse vídeo. Se você gostar, claro, deixa um like aqui, se inscreve no canal e me siga também nas outras redes sociais que estão todas aqui na descrição, tá? Então, sem mais delongas, vamos pros livros. O primeiro livro que eu li esse ano foi esta belezinha aqui que se chama A História Secreta da autora Donna Tartt. Essa paradinha aqui eu comecei no final do ano passado e trouxe ele pra 2026 comigo e foi uma das melhores coisas que eu fiz. Porque assim, a minha relação com esse livro aqui é um pouco engraçada. Eu comecei a pesquisar um pouco sobre Dark Academia e tudo mais e acabei esbarrando nesse livro aqui da galera falando que é o 01, entendeu? E aí eu virei e falei assim, beleza, então vou pesquisar e vou comprar. Pesquisei um pouco mais sobre, comprei, comecei a ler e não só li, como eu me apaixonei por esse livro. Se você não sabe, aqui a gente acompanha a história do Richard, que é um personagem, ele é uma pessoa inteligente, porém a sua vida financeira não é muito boa. Ele ainda mora com os pais e tudo mais, e aí ele quer dar um próximo passo na sua vida, que seria fazer uma faculdade que é ultra cara, pra ele conseguir de fato começar a se envolver com as pessoas certas na sua vida. Só que assim, ele não tem grana, ele é quebrado, e aí ele manda uma carta de admissão pra essa universidade. A universidade aceita, e aí ele fica surpreso e fala assim, beleza, então eu vou pra lá. Chegando lá, ele se matricula numa aula de grego. E dentro dessa aula, que é ultra mega exclusiva, ele conhece mais 6 personagens desse livro aqui. Personagens esses que são muito questionáveis, sim, é verdade. Mas assim, ele conhece essa galera, ele começa a descobrir um pouco mais sobre esse pessoal, sobre o pessoal dessa aula, e ele começa a se envolver com eles de jeitos talvez um pouco estranhos demais. Só que tem uma paradinha aqui nesse livro, tem um suspense que é construído desde a primeira página, porque na primeira página a gente já descobre que um desses personagens desse grupinho de alunos simplesmente foi de arrasta, e aí o mistério está aqui, entendeu? Então é um livro que explora muito bem essa estética do Dark Academia que eu comentei com vocês antes. É um livro que explora muito bem esses personagens, consegue trabalhar os personagens de maneiras reais, mas ao mesmo tempo surreais. Porque às vezes você não consegue acreditar que essas pessoas possam existir, mas a Donna Tartt trata eles de forma tão profunda que você pensa que sim, essas pessoas podem existir. Uma curiosidade aqui, inclusive, é que a Donna Tartt, ela fez uma faculdade que é ultra exclusiva e tudo mais, sobre literatura, pra aprender a escrever e muito mais. E assim, a questão é que ela conheceu pessoas que muito provavelmente são parecidas com os personagens desse livro aqui. Então isso ajudou muito ela a desenvolver esse romance. E o que eu posso falar pra vocês? Eu amei cada página desse livro. Quando eu tava na metade desse livro aqui, eu tava tipo assim, talvez esse seja o livro favorito da minha vida. Eu não sei ainda, eu tenho que descobrir. Mas assim, a questão é, eu adorei esse livro. Esse livro aqui foi uma das melhores leituras que eu já fiz. Ele tá no meu top 10 ali tranquilamente. Eu não consigo recomendar esse livro o suficiente. Quem já segue a conta aqui já faz um tempo sabe que eu já falo dele faz muito tempo. Tem um review exclusivo aqui no canal só falando desse livro aqui, se aprofundando um pouco mais. Então se você tiver curioso pra saber um pouco mais sobre esse livro aqui, eu recomendo que você vá nesta abinha que está aparecendo aqui em cima agora e assista o vídeo pra depois. A nota que eu dei pra esse livro aqui foi 4.4, porque como eu disse, ele me pegou demais. Eu adorei a estética, eu adorei a história, eu gostei dos personagens, eu gostei de odiar os personagens, isso é um ponto interessante também. E a história aqui, ela vai pra vários lados, ela explora muito essas pessoas, esse ambiente, e isso faz esse livro ser maravilhoso. Eu amo ele. E se a gente começa o ano com uma pedrada, o que impede a gente de ir pra outra pedrada logo em seguida, que eu estou falando de O Massacre da Família Hope, do Ryder Sager. E assim, mano, eu vou falar pra vocês, esse livro aqui é um absurdo. Aqui a gente conhece uma personagem que a gente sabe desde o começo do livro que ela tem algum problema com o passado, alguma coisa aconteceu, e isso impede ela de conseguir um emprego novo. Ou seja, isso amarra a vida dela de um jeito que ela não consegue ganhar dinheiro, ela não consegue conhecer pessoas, ela não consegue fazer nada. E aí ela tem uma oportunidade, ou talvez a sua última oportunidade de emprego, de trabalhar numa mansão da família Hope. Mansão essa que foi palco de um massacre absurdo que aconteceu no ano de 1929, onde a irmã mais nova da família praticamente arrastou a família inteira dela, e só sobrou ela. Só que por falta de provas ela não foi presa, e desde 29 até os tempos atuais, que o livro se passa em mais ou menos 21, 19, desse período, essa mulher ficou nessa casa isolada e nunca mais saiu dela, porque ela tem um problema de saúde que não deixa ela falar e não deixa ela se locomover, ou seja, ela precisa de ajuda. Então a personagem que a gente acompanha, ela vai trabalhar nessa mansão exatamente como cuidadora dessa mulher. E aí daqui pra frente a trama se desenrola, porque
porque a gente fica vidrado nesse mistério, porque a gente quer saber o que aconteceu nesse massacre de 1929. E assim, a questão é, esse livro me pegou, eu devorei ele em 2 dias e eu simplesmente voei por essas páginas talvez de maneira que eu nunca tenha voado. E é muito engraçado porque a trama, ela te joga várias perguntas o tempo todo e você fica com medo dela não te responder e você fica assim, meu Deus, será que o livro vai ser ruim no final das contas? Mas não, ele não é. É o melhor suspense que eu já li, ele amarra tudo, os personagens são interessantes, a trama se movimenta de forma frenética e você não consegue sair desse livro, você simplesmente não consegue, tá? Então se você ouvir outras pessoas, além de mim, falando desse livro aqui, confia nelas, elas sabem o que elas estão falando. Eu dei uma nota 5 pra esse livro aqui, pra vocês terem noção do tanto que eu gostei desse livro, do tão perfeito que eu acho que ele é amarradinho. Eu acho que é uma verdadeira aula de um livro de suspense e como ele deve ser escrito. E aí eu tava na vibe do suspense, o que eu fiz? Fui lá e fui ler o outro suspense, né? Fui pro nosso querido aqui do Dan Brown, O Código da Vinci. Esse livro que é muito famoso, principalmente por causa do filme, né? O filme fez muito sucesso, aquele filme com Tom Hanks e tudo mais. Só que a questão é, será que o livro é tão bom quanto o filme? E a resposta é sim, muito bom, ele é muito bom. A parada é que eu tava fazendo um vídeo e aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre esse livro aqui, eu não tinha lido ele ainda, e aí pela trama, quando eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre, eu falei assim, beleza, eu acho que eu preciso ler esse livro aqui. Eu li esse livro em 3 dias, ele foi também muito avassalador, mas ele é um tipo de construção de suspense diferente, né, que a gente acompanha um assassinato que aconteceu dentro do Museu do Louvre, em Paris, só que assim, o corpo ele simplesmente não foi encontrado de uma maneira normal, né, ele foi encontrado com vários enigmas em volta dele, e aí a gente conhece o Robert Langdon, e conhece também a Sophia Neveu, que é uma criptóloga que trabalha na polícia francesa, e os dois se juntam para tentar desvendar esse mistério do assassinato dentro do Louvre. Só que a questão, assim, não é tão simples quanto parece. Eu juro que a trama é muito mais complexa do que isso, e esses personagens vão sendo construídos ao decorrer do romance, é claro. A gente tem que lembrar de que o personagem do Robert Langdon, ele é construído em 6 livros, né? Esse é o segundo, então talvez falta um pouco de desenvolvimento ao decorrer do tempo. Eu já fiz também um review, né? Uma resenha sobre esse livro aqui, então caso você esteja interessado, o link está aqui em cima, está aqui embaixo também, então eu recomendo que você assista também, que aí lá a gente comenta um pouco mais só sobre ele, com um pouco mais de calma, tá? A nota que eu dei pra esse livro aqui é 4, porque eu achei sim ele muito bom, mas eu achei que em alguns pontos ele deixa um pouco a desejar e poderia sim ser melhor, mas ainda assim é um livro que eu recomendo que você leia. Depois a gente vai talvez pra minha decepção do ano. Eu não gostaria de colocar como essa frase, porque estamos falando do meu autor favorito, vulgo Stephen King, né? E estamos falando aqui também do livro O Iluminado, esse livro aqui que talvez seja um dos mais famosos da carreira dele, né? E assim, esse livro, eu nunca tinha assistido o filme inteiro, eu só tinha assistido por pedaços. E esse livro que foi um dos primeiros que eu comprei do King, e esse, assim, ele tem mais de 10 anos, basicamente. Só que eu nunca tinha pegado ele pra ler inteiro. Eu li uma vez, tipo assim, parei na metade e depois nunca mais li. E aí, depois, agora, com muito tempo de eu já tendo lido muitas outras coisas do King, eu falei, beleza, vou dar uma chance pra ele. Fui lá e dei uma chance pra ele. Me decepcionou um pouco, não vou mentir. Eu tava esperando um outro tipo de escrita, talvez um outro tipo de história. Não quer dizer que é um livro ruim, tá? Longe disso. É um livro muito interessante, com personagens que são muito bons, né? O personagem do Jack Torrance é muito bem construído pelos seus traumas, pelo seu passado, pela sua maneira de pensar. O próprio personagem do Danny também é muito bem construído com essa relação do poder, né? Dele ser iluminado. O ambiente do hotel é muito bem trabalhado, né? Não é à toa que esse livro aqui virou um ícone da cultura pop, tá? Mas assim, eu já fiz resenha dele também, caso você queira, está aqui em cima ou aqui embaixo, como eu disse anteriormente. E se você estiver interessado, vai nesse vídeo aí que a gente comenta um pouco mais sobre ele de forma isolada. Esse livro aqui eu dei uma nota 3.5 e assim, eu ainda continuo recomendando que você leia, tá? Porque é um livro que talvez não seja o melhor do King, pra mim passa longe disso, mas ainda assim continua sendo um bom livro de suspense. Chegamos agora numa autora que eu estava muito interessado pra ler, tá? Eu não vou mentir, porque eu pesquisei sobre ela, eu fiz vídeo sobre ela e falei, tudo bem, agora eu preciso entender por que essa autora é tão bem falada, é tão bem quista, né? Eu estou falando de Sally Rooney com o livro Intermezzo. Talvez você conheça Sally Rooney por pessoas normais, a gente já vai chegar nele, calma aí. Mas eu comprei esse livro aqui e eu falei assim, beleza, eu vou começar talvez pelo último romance dela, então vamos ver qual que é o rolê. Nesse livro aqui a gente acompanha uma história de 2 irmãos que estão tentando superar a morte do pai, né? E esses 2 irmãos, eles não têm uma relação boa, as vidas deles são completamente diferentes. Um é mais velho, já tem 34 anos, é um advogado já renomado, e o outro é um jogador exímio de xadrez, é um pouco mais novo, tem seus 22, 23 anos.
anos, os dois não se dão bem de forma nenhuma, mas talvez essa morte do pai pode unir eles de alguma forma ou separar eles mais ainda, tá? Então essa é a premissa do livro. O que eu costumo dizer sobre esse livro aqui, também tem resenha aqui no canal, o que eu costumo dizer é que esse livro aqui ele não é movimentado pela história em si, mas muito pelos personagens. Então se você gosta de personagens bem desenvolvidos, personagens que vão ter cenas e cenas e cenas de relação, de conversa, de desenvolvimento, esse livro aqui é pra você. Esse livro é sobre pessoas, e são as pessoas que movimentam a trama, não necessariamente a trama que movimenta as pessoas. É um livro muito bom, eu gostei muito dele, a escrita da Sally me surpreendeu bastante e me fez ter vontade de ler outros livros dela. Por isso que pra esse livro aqui, eu acabei dando a nota 4.1, pra mim foi uma jornada muito legal, muito gostosa, mas que também, assim, te leva pra lugares sombrios, talvez. Ele trata de muitos temas que são relativamente pesados, né, como a morte, falecimento, essa questão da gente lidar com o luto e relações familiares que a gente não escolhe, a gente precisa conciliar com a nossa vida amorosa, a nossa vida profissional, e como tudo isso engloba este grande livro que a Sally escreveu. O próximo livro da lista é O Primeiro Amor, do Ivan Turgenev. Esse livro aqui é um clássico russo e ele já tava na minha estante fazia um tempo, eu peguei e falei assim, cara, ele é fininho, eu preciso ler ele, vamos ver qual que é dessa história aqui. A gente acompanha um personagem que ele tá, assim, na roda de amigos, ele já tem seus 40 e poucos anos e tá todo mundo conversando e dando risada e tudo mais, e aí alguém solta a braba, fala assim, rapaziada, como que foi o primeiro amor de vocês? E aí o mano desse livro aqui, ele simplesmente trava. Ele trava e fala assim, eu não sei se eu quero falar agora sobre isso. E aí ele vira e fala assim, vamos fazer o seguinte, eu vou escrever uma carta, porque eu me sinto melhor escrevendo. Vou escrever uma carta e aí na próxima vez que a gente se encontrar, a gente lê essa carta todo mundo junto. E aí ele vira, a galera, não, tá bom, beleza. E aí ele escreve essa carta. E aí a carta é basicamente o livro. E qual que é a parada? Ele é um garoto de seus 16 anos, ele mora com o pai e com a mãe, né, na Rússia. E aí a família dele tem um terreno que tem 2 casas, a família dele mora na primeira casa. E aí uma família de uma princesa se muda pra casa dos fundos, né? Essa princesa, quando esse rapaz vê ela pela primeira vez, ele fica completamente apaixonado, ele trava, ele não sabe o que ele faz, ele acha ela linda, exuberante, ele não sabe o que ele faz mais da vida dele depois que ele conheceu essa mulher, basicamente. Ela é uma mulher mais velha, uma mulher muito encantadora, muito charmosa, ele começa a tentar se aproximar dela. Só que essas aproximações machucam cada vez mais ele, mas mesmo assim ele continua se iludindo com esse romance, continua indo atrás dela, e eu não vou comentar mais sobre, porque a trama desse livro aqui, ela vai de 0 a 1000 muito rápido, e o final é triste, como a gente pode esperar de praticamente qualquer romance russo. Mas, como eu disse, é uma leitura curta, é uma leitura muito interessante, tá? Eu acabei dando nota 3.6 pra esse livro aqui, é um livro curtinho, e eu ainda recomendo que você leia esse livro, claro, assim, se você gosta de literatura russa, se você gosta de uma parada um pouco mais melancólica, tá? Se esse não é seu estilo, se você já sabe que você não gosta, não passa nem perto desse livro aqui, tá? Agora, se você gosta de um Dostoiévski, um Tolstói, eu recomendo que você vá pra Ivan Turgenev com esse livro aqui. Voltamos agora com ela, Sally Rooney, porque depois que eu li Intermezzo, eu falei, agora eu preciso ler Pessoas Normais. Não foi, gente. Eu preciso falar pra vocês que esse livro não me pegou nem um pouco, mano. Pra mim foi uma leitura muito difícil. Eu reconheço ainda a literatura, né, a maneira de escrita da Sally, mas pra mim a parada aqui, ela vai completamente longe da onde eu tava esperando, sabe? Eu não sei se porque eu fui do último livro dela pro primeiro, que talvez eu tenha estranhado muito, mas pra mim ela não consegue aqui desenvolver tão bem esses personagens de tal maneira que a gente consiga se relacionar com eles de forma tão profunda quanto no Intermezzo, né? Eu não achei os personagens tão interessantes, achei as coisas extremamente exageradas aqui nesse livro. Eu sei, a vida às vezes pode ser muito exagerada em muitos dos seus pontos, mas eu não acho que tenha acontecido da maneira que eu esperava. Esse livro também tem muito time jump, então ele pula várias vezes o tempo e vai pulando, tipo assim, aconteceu isso 3 meses, aí 3 meses pra frente, aí acontece uma cena, aí 6 meses pra frente, aí acontece outra cena, aí 1 ano e meio depois, aí acontece a cena. Isso acabou me afastando um pouco dessa relação e como a gente poderia ver esses personagens crescendo, entre aspas, junto com a leitura, né? É um livro que não me pegou tanto, eu não recomendo a leitura, tá? Eu sei que muita gente gosta desse livro, mas acabou não me pegando realmente, eu acabei dando pra esse livro aqui uma nota 3.2, então realmente não funcionou pra mim, tá? Mas se aquele não funcionou, esse próximo aqui, ele funcionou talvez até demais, uma das minhas melhores leituras do ano, uma das minhas melhores leituras da vida. Eu estou falando de Stephen King de novo, porque estamos com novembro de 63. Esse livro aqui que acompanha a história do Jake,
que é um professor de língua inglesa, e assim, ele vive uma vida normal, mano, numa cidade dos Estados Unidos ali, ele tá tranquilo, e aí do nada chega um tiozinho que é o dono de uma lanchonete e fala assim: mano, é o seguinte, eu descobri uma fenda do tempo que volta pra 1958, e eu quero que você faça uma parada pra mim. Aí o Jake vira e fala assim: como assim, tiozinho, que parada? E o tiozinho vira pra ele e fala assim: volta no tempo, impede o assassinato do presidente Kennedy. E aí o Jake fica sem entender nada, ele fala: faz o seguinte, entra no buraco lá, e aí você volta depois, aí você me fala o que você achou. Aí o Jake vai, ele vê que ele volta no tempo, que as coisas realmente, assim, é uma parada verdadeira, e aí ele volta pro presente e fala assim: tá bom, eu vou fazer isso então que você mandou. Só que assim, a gente pensa que no começo a trama pode ser só isso, mas não é, ela vai muito mais além disso. O Jake volta no tempo e ele começa a desenvolver uma relação muito interessante com o tempo que ele está lá em 1958, os anos vão passando, ele vai conhecendo pessoas, ele vai trabalhando, ele vai viajando, ele vai tentando impedir certos acontecimentos de fato acontecerem, né? Isso vai movimentando a trama de um jeito que o King, ele escreve, mano, talvez um dos melhores livros da sua vida, sério. Eu não consigo recomendar também esse livro o suficiente. Pra mim, esse livro aqui é uma nota 4.5, 4.6. Se você tiver oportunidade de ler esse livro aqui, se você quer ter aquele livro que você vai lendo ele aos poucos, você vai se relacionando com os personagens, com o ambiente, com o tempo, esse livro aqui você vai amar ele de paixão. Envolve essa trama ainda da tentativa de impedir o assassinato do Kennedy. Então é muito, muito, muito interessante. Sério, se você gosta de King, ou se você gosta de uma trama muito bem desenvolvida, personagens interessantes, lê esse livro aqui. Tem resenha aqui também no canal, tá? Então se você tiver minimamente interessado em entender um pouco mais sobre esse livro, ou saber o que eu achei mais dele mesmo, entra lá e assiste o vídeo. O próximo livro que eu vou falar aqui é um livro que foge um pouco da linha que eu tava comentando aqui com vocês, né? Vocês podem ver, de vez em quando eu gosto de ler sociologia, filosofia, algumas coisas um pouco mais pra pensar mesmo, refletir e ter alguns certos entendimentos. Por isso que eu fui ler Sociedade do Cansaço, de um autor coreano. Eu não vou pronunciar o nome dele, porque com certeza eu vou falar errado, tá? Mas a questão aqui é o seguinte, esse livro acabou ficando famoso porque ele vai completamente contra a cultura de produtividade que a gente tem hoje em dia, né? Aquela famosa frase desgraçada de trabalhem enquanto eles dormem, né? Que acabou deixando a nossa sociedade doente pela questão de sempre querer ser produtivo, sempre querer estar trabalhando, sempre querer estar fazendo as coisas. A gente esquece do lazer, a gente esquece da vida, a gente esquece das outras coisas, das relações. E esse livro aqui vai completamente contra isso. Então ele te dá explicações, ele comenta muito sobre essa questão da produtividade e mergulha de fato de cabeça nesse tema e faz tentar a gente entender com muitas referências e muitos outros comentários sobre como nossa sociedade funciona e por que ela tá doente por causa dessa produtividade extremamente tóxica. Então é um livro fininho, é um livro de menos de 100 páginas. Se você quiser, mano, assim, eu li esse livro em um dia, sabe? Então assim, se você tiver interesse em entender um pouco mais sobre a nossa sociedade e como ela tá funcionando, eu recomendo que você leia esse livro. Eu dei uma nota 3.8 mais ou menos, porque assim, em algumas partes eu acho que ele ronda muito o mesmo assunto sem desenvolver tão bem quanto talvez eu queria que ele desenvolvesse, mas é um gosto pessoal, mas eu ainda continuo recomendando esse livro aqui porque é um livro extremamente interessante. E pra terminar essas leituras do meio do ano, eu trouxe aqui uma fantasia que eu não estou acostumado a ler fantasia, mas essa me pegou, eu fui na onda da galera e fui ler Sangue sobre Bridehaven, e esse livro me pegou muito. É uma fantasia de volume único, é uma fantasia que tem uma história extremamente interessante. Assim, é o seguinte, eu não vou comentar muito sobre ele, porque eu quero fazer uma resenha específica aqui no canal, só pra falar sobre ele, porque pra mim ele não é só uma simples fantasia, ele é uma fantasia com muitas críticas sociais, com muitas críticas às pessoas, como o mundo real funciona, apesar de ser uma fantasia que ele trata muito sobre o mundo real e suas questões políticas, filosóficas, questões sexuais, questões de, mano, várias paradas assim que você precisa tentar entender um pouco melhor. O sistema de magia é muito interessante. Esse livro aqui, ele é considerado um Dark Academy, né? Uma Dark Academy fantasia. Não sei se eu posso rotular ele dessa forma. Mas assim, se eu pudesse dar uma nota pra esse livro aqui, talvez eu daria uma nota 4.3, 4.4, porque realmente é um livro muito legal, um livro, uma jornada maravilhosa, cheia de questionamentos, cheia de personagens muito interessantes, que vai te pegar, mano. Se você gosta de fantasia, é uma leitura obrigatória. Se você não gosta de fantasia, dá uma chance, porque eu não li a fantasia e simplesmente vim ler esse livro aqui e gostei muito. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem os livros que vocês leram até agora no ano, que eu vou ficar muito feliz de ler e conversar com vocês. E se você gostou do vídeo, claro, deixa o seu like, se inscreve no canal e me segue também nas outras redes sociais, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Falou!